Olá a todos, hoje nós vamos dar início às aulas assíncronas, ou seja, eu vou gravar esse vídeo e vocês vão assistir esse vídeo durante a semana. Então, a aula de hoje vai consistir basicamente no conceito, a gente vai revisitar o conceito do final da aula passada, que foi potência e energia de sinais. Vamos falar da transformação de sinais, que basicamente consiste em deslocamento, escalonamento e reversão no tempo. E por fim a gente vai falar dos sinais pares e ímpares. Durante esse vídeo eu vou fazer duas perguntas. Essas perguntas vão ser colocadas como tarefa no SIGA-A e todos os alunos devem acessar o SIGA-A e responder essas duas perguntas para ganhar presença nesta aula. De energia e potência. Então, energia e potência, elas são dois conceitos muito importantes. Primeiro porque a energia é o que efetivamente uma casa gasta, é o que a gente paga, por exemplo, a Energisa. E potência dá a limitação dos circuitos de proteção, de isolamento e quanto de energia um sistema pode baixar. Então, indo para o conceito de sinais, é importante ter o conceito de energia e potência. Então, por exemplo, nesse sinal aqui, que é um sinal triangular, então veja, aqui tem uma aplicação prática. Esse sinal triangular, vocês vão ver na disciplina eletrônica de potência, que ele pode ser utilizado para comparar com o nível DC e utilizar como ângulo de disparo para um tiristor. Então, tiristor é um diodo que conduz ou não de acordo com um sinal de controle. Bom, mas voltando para cá, qual é a energia desse sinal e a potência? Bom, nós vimos na aula passada que a energia é integral do sinal ao quadrado. Então, esse sinal de 0 a 4 é t sobre 2. T sobre 2 ao quadrado. Eu vou elevar aqui 2 ao quadrado dá 4, então fica 1 sobre 4 aqui. T ao quadrado, a integral t ao quadrado, t ao cubo sobre 3. Quando eu substituo 4 ao cubo, dá 64, dividido por 4, 16 sobre 3. Bom, é sempre bom a gente colocar as unidades. Então, a unidade aqui seria joules. Então, a unidade de energia é joules. Porque o nosso sinal, a gente está considerando que é um sinal de tensão ou corrente que está sendo aplicado sobre um circuito resistivo normalizado. Bom, e a potência desse sinal? Bom, se nós usarmos a expressão limite com t tendendo a infinito e 1 sobre 2t de integral de menos t a t de x ao quadrado dt, eu vou ter uma energia finita, 16 sobre 3 joules, dividido por um tempo t tendendo a infinito. Então, logo, a potência desse sinal é nula, a potência média. Quando a energia de um sinal é constante e a potência é nula, esse sinal é um sinal de energia. Bom, agora vamos ver o cálculo de energia e potência para esse sinal. Primeiro, se eu calcular aqui esse sinal ao quadrado e esse sinal aqui, elevar esse sinal ao quadrado e integrar de menos infinito a mais infinito, essa integral não vai convergir, certo? Porque eu vou ter 16 sobre 3 em cada intervalo de 4 segundos aqui, por exemplo, e isso somando de menos infinito a mais infinito. Então, a energia desse sinal, ela é infinita. A energia é infinita. Bom, mas e a potência? Como é que eu posso calcular a potência desse sinal? Veja, esse sinal se repete de 4 em 4 segundos. Então, suponha um exemplo. Tem um aluno que ele não estuda nada para a primeira prova, tira 0. Estuda um pouquinho mais para a segunda prova, tira 5. E na última prova ele estuda, pega os livros, faz tudo que o professor mandou e tira 10. Qual é a média desse aluno? 0, 5 e 10. 15 por 3 dá 5. Tirou com média 5. Então, suponha que esse aluno use essa estratégia em todas as disciplinas que ele cursar. Se no final nós perguntarmos qual é a média, o CRE desse aluno, todo mundo vai dizer que é 5. Por quê? Porque ele repetiu o mesmo procedimento em todas as avaliações. Então, esse sinal, como ele se repete de 0 a 4, tem um intervalo de 4, período igual a 4, para todo o tempo, se eu calcular a média, nesse caso uma média quadrática, que é a potência desse sinal, no intervalo de 0 a 4, vai ser igual à média em todo o tempo t infinito. Então, eu vou calcular a média de 0 a 4, que é igual à média do sinal, a potência do sinal, o P de infinito.
Então eu fico com 1 sobre 4 da integral da energia, de 0 a 4, d ao quadrado sobre 2. Bom, a integral de t ao quadrado sobre 2, 2 ao quadrado dá 4, então eu trago esse 1 quarto para cá. E a integral de t ao cubo, aqui corrijam depois, né? Eu fico com t ao cubo sobre 3. Substituindo o 4 aqui, eu vou ficar com 4 ao cubo dividido por 4 ao quadrado, dá 4. Então 4 sobre 3 igual a 4 sobre 3 watts. Então a unidade de potência é o watts. Um sinal que tem energia infinita e uma potência constante é chamado um sinal de potência. Então esse é um sinal de potência. Seguindo mais um pouco, a gente vai ter um exemplo agora que a gente vai adicionar e calcular a média também do sinal. Mas é um sinal de bastante interesse, que é o sinal senoidal. Então aqui nós temos um sinal senoidal que, para ter uma forma bem geral de se escrever, eu coloco x de t igual a cosseno de ômega ct mais θ. Então nesse caso eu tenho um sinal com amplitude máxima a frequência é ômega c. Então no caso, ômega c aqui é dado em radianos por segundo. Esse ômega c está sendo dado em ômega, em radianos por segundo, mas se eu for converter para hertz, é suficiente dividir por 2π. Então, ômega é igual a 2πf. No caso da Energisa, ou a frequência industrial no Brasil é de 60 Hz. E aqui o θ, eu vou variar esse θ, eu posso ter toda a gama variando do seno até o cosseno. Então, a gente vai analisar esse sinal cossenoidal aqui, ou senoidal, que é bem genérico, e vamos verificar a média, potência e energia dele. Mais uma vez, mantendo o nosso conceito de potência do sinal como sendo aquela que eu vou ter um sinal de tensão ou corrente aplicado sobre um circuito resistivo normalizado. Então a potência é V ao quadrado sobre R ou RI ao quadrado. Como R é normalizado, a potência instantânea, a potência que é esse sinal dissipa no resistor, vai ser o próprio sinal ao quadrado. Bom, a primeira observação é que se a gente calcular a média desse sinal, é um sinal que oscilando em torno do zero, então a média é nula. Então esse nível DC desse sinal vai ser nulo. Bom, antes de falar, e por que esse sinal tem um comportamento interessante para nós? Porque o mecanismo de geração de um sinal, pelo menos de conversão de geração de energia, o que acontece? Conversão de energia. Basicamente você vai ter uma espira imersa num campo eletromagnético. Quando essa espira gira, você vai passar de uma região de fluxo máximo, então o fluxo eletromagnético vai estar passando essa espira. É máximo quando a espira é perpendicular ao fluxo. E quando ela vai girando, vai ter um momento que a espira é paralela ao fluxo. Então o fluxo eletromagnético, o campo eletromagnético, então o fluxo é nulo. E depois ela gira de novo. Então você vai ter utilizando a lei de Faraday-Lenz, vai ter uma tensão induzida nos terminais dessa espira. Então, o mecanismo de geração de energia elétrica, que é utilizado nas hidroelétricas, por exemplo, a tensão induzida nas espiras, dado que o movimento circular uniforme, vai ser um sinal senoidal. Então, esse sinal é muito importante para todas as áreas da engenharia elétrica. Então, como esse sinal tem um nível nulo, aqui a gente vai falar um pouquinho de comunicações. Então, nas comunicações, as ondas senoidais são utilizadas para transmitir informação. Então, por exemplo, a FM Jovem Pan, daqui da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, ela tem a frequência de 102,5 kHz. Então, é um sinal senoidal com frequência de 102,5 kHz. E essa transmissão é feita por um canal não guiado, que é o ar. Então, como essa transmissão é feita por meio dos campos eletromagnéticos que são oscilantes com comportamento senoidal, você não consegue transmitir nível DC entre duas antenas. Então, por isso que o sinal de comunicação ele tem que ter nível médio nulo e vai ser um sinal senoidal. Bom, se nós quisermos calcular a energia desse sinal, então eleva esse sinal ao quadrado e calcula toda a área de menos infinita a mais infinita, ela não vai convergir, porque eu não tenho uma área para cancelar. Então, você vai ter sempre uma área não convergente. Então, a energia desse sinal ela é infinita. Mas vai ter um cálculo bem interessante que é a potência. Então, na aula passada, a gente mostrou que a potência é o limite quando t tende a infinito de 1 sobre 2t, na integral de menos t a t,
do sinal ao quadrado. Lembrando que é um sinal de tensão ao corrente aplicado no circuito resistivo normalizado. Então eu vou substituir, voltando aqui um pouquinho, eu vou substituir x de t igual a cosseno de ômega ct mais θ, aqui nessa expressão, e vamos calcular o quadrado. Então, o a ao quadrado vem aqui para fora, cosseno ao quadrado é 1, mais o cosseno de 2 vezes o argumento, então eu fico com 2 ômega c mais 2θ sobre 2. O a ao quadrado vem aqui para fora, esse 2 ele vem aqui para fora também, e quando nós integramos 1 dt é t, e a integral do cosseno mais o seno. Lembrando que como eu tenho um 2 ômega c aqui, uma mudança de variável, eu vou ter que dividir por 2 ômega c, com os limites de integração sendo de menos t a t. Bom, substituindo t menos menos t aqui, nós ficamos com 2t. E substituindo t aqui, nesse seno, e depois menos t nesse outro, menos t nesse outro, a gente fica com essa expressão. O limite é igual a ao quadrado sobre 4t, 2t, seno de 2 ômega ct mais 2θ, menos seno de 2 ômega ct mais 2θ, sobre 2c. Bom, daqui para cá, como eu vou calcular o limite em t, então quando a gente multiplica a ao quadrado sobre 4t vezes 2t, eu fico com a ao quadrado sobre 2. E aqui eu vou ter essa expressão, a ao quadrado, e aqui embaixo eu vou ficar com 4 vezes 8, 8 ômega ct. Aqui nós temos uma constante, lembrando que esse limite é calculado em t. Então, quando t tende a infinito, o limite da constante é a própria constante, a ao quadrado sobre 2. E esse limite, o que é que a gente pode fazer com ele? Observe, a minha variável é t, em que eu vou calcular o limite. Então, eu tenho um seno menos outro seno. E o seno é uma função limitada, de menos 1 a 1. Então, quando eu subtraio essas duas funções, o maior valor que pode ser obtido é mais 2, quando elas estão coincidindo as duas no pico. E o menor, menos 2, quando as duas estão no pico negativo. Então, aqui tem-se o caso de uma função limitada, que vai oscilar de menos 2 até mais 2, para qualquer valor de t, dividido por t com t tendendo a infinito. Então, você tem uma função limitada no numerador, dividido por uma função ilimitada. Quando t vai a infinito, esse limite aqui vai a zero. Logo, a potência do sinal senoidal é a ao quadrado sobre 2. Como a potência foi finita e a energia infinita, o sinal senoidal é um sinal de potência. Bom, se a gente tira a raiz quadrada da potência, vai se obter o valor eficaz ou o valor RMS, de root mean square. Então, calculando a raiz de a ao quadrado sobre 2, nós obtemos o valor eficaz ou o valor RMS do sinal, que é a sobre a raiz de 2. E o que significa o valor eficaz ou o valor RMS? O valor eficaz ou RMS é o valor de amplitude de um sinal DC, Direct Current ou corrente contínua, que, quando aplicado ao mesmo circuito resistível, ele vai dissipar a mesma potência do sinal AC. Então veja, se o sinal aqui ele tem amplitude A sobre raiz de 2, quando eu elevo ao quadrado, a gente fica com A ao quadrado sobre 2. E a potência dele vai ser constante, sempre A ao quadrado sobre 2. Logo, a potência média total dele é A ao quadrado sobre 2. Ele vai dissipar a mesma potência do sinal AC. Vejam o seguinte, então esse número vocês já sabiam de cabeça, né? A potência de um sinal senoidal com amplitude A é A sobre a raiz de 2. Aqui a gente só fez mostrar. Se a gente retornar para cá, veja, esse sinal aqui, a potência foi 4 sobre 3. Se eu tiro a raiz, eu vou ficar com 2 sobre raiz de 3. Então, quando o sinal é triangular, a potência é A, valor de pico, sobre raiz de 3. Quando o sinal é senoidal, A sobre raiz de 2. E aqui, e vejam, e para esse sinal, se a gente tiver um sinal aqui desse tipo, um sinal quadrado, um pulso positivo e um pulso negativo, qual é a potência desse sinal? E qual é o valor RMS dele?
Então eu quero que vocês pensem, reflitam sobre isso, e essa vai ser uma questão que vocês vão responder. Eu vou colocar no Siga A como enquete, vocês vão ter que responder essa pergunta: qual é a potência desse sinal e qual é o valor RMS dele, para ganhar presença. Então vocês respondem e ganham a presença. Observe que não precisa nem acertar. Quem escrever errado, eu vou colocar a resposta correta, mas é só para valer a presença e verificar que vocês realmente assistiram esse vídeo. Avançando um pouquinho mais na aula agora, então vamos falar de transformações da variável independente. Então veja, o que é que nós definimos e falamos na aula passada? Que um sistema transforma um sinal, ou em outras palavras, um sistema gera um sinal de saída em resposta a um sinal de entrada. Então, por exemplo, você alimenta um motor com um sinal senoidal, uma tensão senoidal em 60 Hz, o motor começa a girar e pode mover uma esteira. Então, o sinal de entrada seria a tensão senoidal e o sinal de saída, o próprio movimento do motor. Outro exemplo, chega um sinal senoidal numa lâmpada e a lâmpada transmite um sinal luminoso. Então, o sistema lâmpada modificou o sinal. Outro exemplo, você tira uma foto com o seu celular. Temos um celular, né? Você tirou uma foto com o seu celular e ele gera uma imagem, e essa imagem pode ser enviada para outra pessoa. Então, dado a intensidade luminosa de uma dada cena, o sistema, que é a câmera fotográfica do celular, gerou um arquivo em JPEG que representa aquela imagem. Então vejam, lá na quinta série primária, a gente começou a estudar matemática. Então você viu a soma e depois a subtração, que é o inverso da soma. Quando existe uma soma com várias parcelas iguais, tem-se a definição de multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Quando você multiplica, faz uma multiplicação com vários fatores iguais, define-se a exponenciação. A operação inversa da exponenciação é o logaritmo. Então, a ideia quando a gente pensa na transformação da variável independente de um sinal para chegar à modelagem de sistemas, é que a gente vai ter um conjunto de operações simples, e essas operações simples vão ser usadas para compor operações mais complexas ou sistemas mais complexos. Então a ideia é essa: mesmo que você tenha um sistema complexo, é interessante que você possa dividir esse sistema em várias operações que sejam mais simples e possam ser analisadas. Então, em particular, nós vamos usar esse conjunto de transformações, que são 3, para definir a operação de sistemas. Bom, a primeira operação que nós vamos falar é o deslocamento no tempo, que pode ser um atraso ou um avanço no sinal. Então aqui a gente vai ter um exemplo. Eu tenho um sinal X aqui de t. Quando eu adiantar esse sinal, eu vou ter o X de t mais t0. Então, quando eu tenho um sinal X de t mais t0, promovemos um avanço do sinal. Então, eita, aqui está trocado, aqui depois a gente tem que mudar. Aqui é o avanço e aqui é o atraso do sinal. Temos que mudar. Mas essa parte aqui está correta. Então, veja. Você tem um sinal que tinha um pico em 0. Se o pico começa a ser em menos t0, do lado esquerdo, ele foi adiantado. Então, quando a gente escrever x de t mais t0, você está adiantando, avançando o sinal. Então, veja, tanto é que se eu coloco aqui x de t mais t0, quando eu coloco menos t0 aqui, eu pego o t e substituo menos t0, eu vou ficar com x de 0, que é o valor de pico. E da mesma forma, quando a gente tem um sinal x de t menos t0, esse sinal de t menos t0, bem, olha aqui, é um atraso, certo? Esse sinal aqui é um atraso. Então, o x de t menos t0 é um atraso. Eu vou até corrigir e fazer um novo upload no PDF. Então, esse sinal de x aqui é um sinal atrasado. Porque se ele tinha um pico em 0, o pico só apareceu t0 segundos depois, ele foi atrasado. Então, o que é que eu espero aqui? Que vocês não confundam essa parte aqui. Quando você
adianta o sinal, você vai escrever x de t mais t0 e o sinal vai para menos t0. Quando você atrasa x de t menos t0, o sinal vai para mais t0, ele está atrasado. Bom, e o dual, eu mencionei para vocês que a gente vai trabalhar em paralelo com sinais contínuos e sinais discretos no tempo. E quando eu tiver esse tipo de sinal aqui, eu tenho um sinal x de n e aqui colocando números mesmo, x de n mais 2. Então, se é n mais 2, o sinal foi adiantado. Então, esse sinal adiantado aqui, se esse começava em 0, ele vai começar em menos 2. Então, daqui para cá, o sinal foi adiantado. Tanto que se você coloca aqui x de n mais 2, quando n é menos 2, você substitui menos 2 aqui, eu fico com menos 2 mais 2, 0. Quem é o x de 0? 1. Bom, e nessa parte aqui, a gente tem um atraso. Então, observem. Esse atraso aqui também é de 2 unidades. Então, se o sinal x de n original começava em 0, quando a gente faz um atraso de 2, ele vai começar em 2. Então, ele foi atrasado. Então, observe. X de menos 2, o sinal vai começar em 2. X de n mais 2, ele começa em menos 2. Isso vai um pouco contra o nosso contrassenso. X de n mais 2, ele vai para mais 2. Não, ele vai para menos 2, porque ele adiantou. E x de n menos 2 é um atraso. Então, se ele começava em 0, vai começar agora em mais 2. Bom, a outra operação que a gente vai mencionar, e também a ideia é sempre ter operações, é a operação de reflexão no tempo, ou reversão no tempo, como o livro do Oppenheim fala. Essa operação ela vai ser muito importante para a gente analisar sistemas, como eu estiver falando da convolução. Vocês vão ver que a gente vai fazer a reflexão de um sinal num deslocamento. Então, basicamente é o seguinte, uma reversão ou reflexão no tempo é dado um sinal x de t, chegar a um sinal de x de menos t. E dado um sinal x de n, aqui no domínio discreto, chegar ao sinal x de menos n. Então, isso é uma reflexão em torno ao eixo y. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Um exemplo para o caso contínuo e outro exemplo para o caso discreto. Então, no caso contínuo, eu tenho um sinal que começa em menos 2, cresce até 1 e depois permanece constante até 2. Quem é o sinal x de menos t? É suficiente você refletir esse sinal em torno do eixo y. Então, se ele começava, subia linearmente até 1, depois ficava constante, ele vai ficar constante, depois desce linearmente até 2. Então, esse ponto aqui é 1. E agora, se eu tiver esse sinal que começa em 1 e vai até mais infinito, quando você reflete isso tudo, ele vai começar de menos infinito até menos 1. Então, esse é o sinal de x de n e esse é o sinal x de menos n. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vai falar do escalonamento no tempo. Então, basicamente é o seguinte, você tem um sinal x de t e vai procurar um x de at. Esse a aqui é positivo, ele pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Quando ele é maior do que 1, ele comprime o sinal. Então, veja que aqui também, da mesma forma que o deslocamento no tempo, vai um pouco contra o senso comum. Então, se o A é maior do que 1, o A nesse ponto aqui é maior do que 1, você comprime o sinal. E se o A é menor do que 1, você expande o sinal. Então, de tal sorte, aqui a gente vai ter um exemplo, eu tenho um sinal x de t que tem esse comportamento, varia de menos 1 a 1. Quem é um x de 2t? O x de 2t, 2 é maior do que 1, então ele comprime numa razão de 2. E é fácil a gente observar, por quê? Quando eu coloco x de 2t, se eu substituo um meio aqui, eu fico com x de 1, que é esse ponto. Quando eu substituo menos meio aqui, eu fico com x de menos 1, que é esse outro. Então, o sinal vai ser comprimido. De forma análoga, quando o valor de A aqui, o termo que está multiplicando t é menor do que 1, então, nesse caso, é um meio, o sinal ele é expandido. Com que razão? Razão 2. Então, observem. Esse sinal aqui era de menos 1 a 1. Quando eu expando esse sinal de 2 a 2, ele vai ser de menos 2 até 2. Então, isso vai contra o senso comum também. Então, se fosse x de 3t, ele comprime com ordem 3. X de t sobre 3 expande com o fator 3. E aqui, nesse caso do escalonamento, da mesma forma. Se eu tenho x de n, x de an ou vai comprimir ou vai expandir.
com uma pequena diferença. Quando se faz a compressão, dado que o N é um número inteiro, poderá, o número de amostra total dos sinais, né, pode diminuir, ou seja, vai sumir a amostra do sinal. Então, observem, se eu tivesse esse sinal x de n aqui, que é 1 de 0 a 4, e fora desse intervalo é 0. Quem é o x de 2n? Ele comprime o sinal. Então, veja, ele vai comprimir, se o sinal era não nulo de 0 a 2, ele só vai ser não nulo agora de 0 até 2. Era de 0 a 4, comprimiu para uma ordem 2, ele vai ser não nulo de 0 a 2. Veja que esse sinal aqui original tem 5 amostras e esse só tem 3. Por quê? Porque eu não posso colocar um n fracionário aqui. Por exemplo, quem é o x de 0? Quando você substitui 0 aqui, 2 vezes 0 é 0. Quem é o x de 0 é 1. Quem é o x de 1? 2 vezes 1, 2. Quem é o x de 2? Está aqui, é 1. Quem é o x de 2 agora? 2 vezes 2 aqui, dá x de 4, que é esse. Se a gente pegar o x de 3 aqui, 3 vezes 2, 6. O x de 6 é 0. Então ele comprimiu. Então quando você comprime o sinal, vão desaparecer amostras. Então o número de amostras do sinal comprimido é menor do que o número de amostras do sinal original. No outro caso, quando o A é menor do que 1, o sinal vai ser expandido. Mas, diferentemente do caso contínuo, quando o sinal expande, vão aparecer amostras nulas entre amostras não nulas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Esse sinal ele tem 5 amostras. O sinal expandido ele também vai ter 5 amostras. Então, se o sinal original ele tem amostras não nulas de 0 até 4, tem amostras não nulas de 0 até 4, o que é que acontece com esse? Eu vou ter amostras não nulas de 0 até 8. Mas entre as amostras não nulas apareceu uma amostra nula. Por exemplo, se a gente quiser calcular aqui para n igual a 1, 1 sobre 2 é meio. X de meio não é definido, porque n tem que ser inteiro. X de meio não é definido. X de 2, 2 dividido por 2 é igual a x de 1. Quem é o x de 1 aqui? 1. E por aí vai. Se eu olhar para o 7, 7 dividido por 2, 3,5. Então, x de 3,5 não existe, não é nem definido. Agora, quando eu coloco n igual a 8, 8 dividido por 4, 2. Quem é o x de 4? 1. Então, eu consigo calcular. Então, toda vez que você expandir o sinal, vão aparecer amostras nulas. Por exemplo, se fosse expandir por 3, iriam aparecer 2 amostras nulas entre as amostras não nulas do sinal expandido. Bom, e aqui vai uma questão para vocês. Bom, a gente viu reflexão, deslocamento no tempo e escalonamento. Qual é a ordem que deve ser obedecida quando a gente tiver algo desse tipo aqui? X de t igual a x de at mais b. Ou x de n é igual a x de an mais b. Então o b corresponde ao deslocamento. E o a, se o a for maior do que 1 em módulo, comprime. Menor do que 1, expande. E se for negativo, ele reflete em torno do eixo y. Aí a pergunta é, se eu tiver um escalonamento e o deslocamento, qual é a ordem que deve ser seguida para obter o sinal original? A resposta é primeiro fazer o deslocamento e depois o escalonamento, mas eu vou mostrar isso com mais calma na próxima página para vocês. Bom, aqui, então nós temos esse exemplo, pronto, esse exemplo aqui, transformação de sinais ainda, eu tenho esse sinal x de t. E a pergunta é, se eu tiver esse sinal x de 3 meios de t mais 1, como é que eu posso obter esse sinal? Então veja, aqui, vamos primeiro ver esses dois gráficos que são mais simples. O x de t mais 1 é adiantar. Então se ele começava em 0, ele vai começar em menos 1. Ele adiantou em 1 unidade. X de 3 meios é maior do que 1, então ele comprime, com razão, 3 meios. Então esse ponto aqui vai virar 4 terços e esse ponto 2 terços. Certo? Então você comprimiu. Mas a questão é, como é que eu posso calcular o sinal x de 3 meios de t mais 1? Eu vou apresentar 3 formas para vocês falarem. Forma 1, forma 2 e forma 3 de se fazer. Vejam o seguinte. Nessa primeira, que eu acho mais confortável, você pega essa expressão aqui, 3 meios de t mais 1,
e coloca como intervalo o sinal original, 3 meios de t mais 1, entre 0 e 2. E resolve isso. Então eu somo 1 aqui, desculpa, eu subtraio 1 aqui, eu fico com menos 1, 2 menos 1, 1. Então 3 meios de t vai multiplicar 2 terços e eu fico com 2 terços. Menos 2 terços nesse ponto, 2 terços nesse. Então eu resolvi essa inequação, que é formada por essa expressão e os limites do sinal. Bom, o que é que eu vou ver agora? Como aqui é um valor positivo, eu não tenho a reflexão. Então eu vou desenhar o mesmo formato, esse quadrado, só que de menos 2 terços até 2 terços. Então esse é o sinal x de 3 meios de t mais 1. Depois eu disse, olha, se você deslocar e escalonar, vai dar certo também. Então observem, você tem o sinal original, se eu desloco de uma unidade, ele vem para cá. E se eu pego esse sinal aqui, que é de menos 1 a 1, e faço um escalonamento de 3 meios. Então, escalonamento de 3 meios é maior do que 1, ele vai comprimir. Então, esse sinal, ele é comprimido, vira esse outro, que é o sinal correto. Essa fórmula aqui é bem simples, só que daqui a alguns anos ou semestres, você não vai lembrar se escalona ou desloca primeiro. Enquanto resolvendo essa equação aqui, você sempre vai chegar ao resultado certo. E quando você está resolvendo essa equação, você lembra que primeiro você faz a subtração aqui, que é o deslocamento, e depois escalona. A outra forma que pode fazer é quando você consegue escrever dessa forma. Eu tenho 3 meios de t mais 1, eu posso escrever isso com 3 meios de t mais 2 terços. Então, dessa forma, você pode escalonar e deslocar. Então, veja, primeiro a gente escalona o sinal com 3 meios, então se você pegar esse sinal e escalonar com 3 meios, você obtém esse outro. E depois desloca de 2 terços. Então, aqui como é mais, adiantado de 2 terços. Então, observe, se eu pego esse sinal que está começando em 0, adianto 2 terços, ele começa em menos 2 terços. Se ele terminava em 4 terços, adianto de 2 terços, ele vai terminar em 2 terços. Então você pode fazer dessas 3 formas. Então a minha recomendação é que vocês treinem e vejam qual é a melhor forma que vocês vão se adaptar. Bom, aqui a gente tem outro exemplo também, só que dessa vez para o caso discreto. Eu tenho esse sinal aqui, não muito bonitinho. O x de n é 1, 2, menos 1 e 1. De 0 até 3. 0, 1, 2, 3. É um sinal que tem apenas 4 amostras. Quem é o x de n menos 2? Então, n menos 2 é um sinal atrasado. Então, se esse sinal começar em 0, o sinal x de n menos 2 vai começar em mais 2. Ele atrasou, saiu de 0 e foi para 2. X de 2n, como 2 é maior do que 1, ele vai comprimir. Então, quando você comprime esse sinal, essas amostras ímpares somem. Então, eu vou ficar com mais 1 em 0 e menos 1 em 1, que veio desse ponto aqui. Veja, como é que eu posso observar isso? Eu posso comprimir, rápido, mas eu posso olhar. Quem é o x de 0? 2 vezes 0 é 0. Então, é o x de 1. X de 0 é 1, tá aqui. Quem é o x de 1? 2 vezes 1 é 2. Olhando para o x de 2 nesse gráfico aqui, é menos 1. Se eu procurar olhar o x de 2... 2 vezes 2 é 4. O x de 4 aqui já é 0. Então, esse é o sinal comprimido. Da mesma forma, isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem. Quando eu tenho um x de n sobre 2, ele expande. Então, você pega esse sinal aqui, expande e aparece amostras nulas entre o sinal não nulo. Para reforçar um pouquinho mais essas propriedades de transformação de um sinal, aqui a gente tem, para vocês verem, um exemplo do gabarito aqui da prova do semestre passado, que é esse sinal. Então, o sinal que aqui é uma parábola que começa em menos 3, tem um mínimo em 0 e vai até infinito. Aí, quem é o x de menos t? Só o sinal invertido. Então, se você inverte esse sinal em relação ao eixo y, faz a reflexão dele, você fica com esse sinal. Quem é o x de t menos 3? Menos 3 é atrasar. Se ele começava em menos 3, ele vai começar em 0. Então, você desenha ele aqui. X de 2t menos 2. Então, veja, o 2t menos 2. Primeiro você desloca,
Então, se ele começava em menos 3, ele vai começar em menos 1, porque você vai atrasar em 2 unidades. 2t é comprimir. Então, se ele começava em menos 1, vai começar em menos meio agora. Então, esse é o sinal 2t menos 2. Por último, um sinal aqui que ele vai também sofrer uma reflexão. Então, se o sinal ele era infinito aqui para o lado direito, esse vai ser infinito para o lado esquerdo. Então, primeiro você desloca. Então, quando eu tenho mais 3, então mais 3 é adiantar. Então, ele começaria em menos 6. Como houve um escalonamento, dividido por 3 ele expande. Então, começaria em menos 18. E a reflexão do sinal de menos aqui, você inverte, em vez de ter em menos 18, ele termina em mais 18 e vai até infinito. Então, deem uma olhada nessa prova que está resolvida. Eu mandei no gabarito para vocês e a partir desse sinal vocês obtêm o sinal x de menos t, t mais 3, 2t menos 2 e menos t mais 3. Bom, agora caminhando para o final da nossa aula, vamos falar dos sinais pares e ímpares. Então, antes de mencionar as definições de pares e ímpares, eu gostaria de mencionar a importância. Então, veja, eu mencionei no início, falei para vocês, que o sinal senoidal, que é gerado por meio de uma espira que tem rotação constante, com velocidade constante, imersa no campo eletromagnético, tem várias aplicações. Eu posso observar o sinal senoidal, eu posso ter um seno e um cosseno. O seno é ímpar, o cosseno é par. Então, essa característica de senos ímpares e pares, ela vai ser interessante quando nós estivermos estudando a transformada de Fourier, que é, a grosso modo, a decomposição de um sinal em uma soma ponderada de senos e cossenos. Então, esse conceito, embora pareça um pouco vago aqui, no contexto de sinais, ele vai ser muito útil. Então, olhar para um sinal, saber se é par ou ímpar, vai ser muito útil quando estivermos usando como representação de sinais senos e cossenos. Então, esse é o ponto. Não precisa se preocupar com isso. Agora, é suficiente entender os conceitos de par, sinal par e sinal ímpar. Bom, e a mesma definição de função que a gente tinha. O que é um sinal par? Quando x de t é igual a x de menos t. No caso discreto, x de n igual a x de menos n. Observe que nós estamos utilizando a notação. Sempre que for contínuo, t e parênteses. Sempre que for discreto, n e colchetes. Isso é basicamente quando o sinal é simétrico em relação ao eixo y. Se o sinal for simétrico em relação ao eixo y, esse sinal é um sinal par. E aqui a gente tem dois exemplos. Esse sinal que vai de menos 1 a 1 é a função t quadrado. E esse outro sinal, que são 7 amostras, de menos 3 a 3. Se você reflete esses dois sinais em torno do eixo y, você vai ter o mesmo sinal. Ou seja, x de t igual a x de menos t, x de n igual a x de menos n. Por exemplo, eu tenho x de 2 aqui é 1, x de menos 2 também é 1. Então, esses dois sinais são sinais pares. Por outro lado, o que é um sinal ímpar? O sinal ímpar é quando o x de t é menos o x de menos t. Ou o x de n é igual a menos x de menos n. Nessa definição, vai implicar necessariamente que o sinal ímpar, a amostra em zero, tem que ser nula. Então, aqui eu tenho dois exemplos de sinais ímpares. Esse aqui, que é uma função linear. Então, veja, se eu pegar aqui um valor qualquer, 1, eu tenho esse valor aqui, x de 1. Quem é o x de menos 1? É o oposto desse número. Para cá, quem é o x de 2? É menos o x de menos 2. Então, em termos geométricos, seria que esse sinal é antissimétrico em relação da bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, mas é difícil de ver. Eu prefiro pegar um valor aqui, positivo, pego o valor negativo, a projeção deles no eixo y vai ser simétrica. Então, esse é um sinal ímpar. Bom, e aqui a gente faz uma observação. Qualquer sinal pode ser decomposto em duas partes, uma parte par e outra parte ímpar. Então isso é muito importante, porque lembra dos senos e cossenos, isso vai me possibilitar representar qualquer sinal em função de senos e cossenos. E atrás disso está a teoria de Fourier, de frequência. Mas qual seria a parte par de um sinal? A parte par de um sinal
x par de t ou x even. Quem estiver lendo o Oppenheim vai ver even ou even. Uma forma de memorizar se even é par ou ímpar, conta o número de letras. Even tem 4 letras, então é par. Então você faz 1/2 do x de t mais o x de menos t, que é o sinal refletido. E com definição similar para o caso discreto, 1/2 do x de n mais o x de menos n. Por sua vez, a parte ímpar do sinal, ímpar ou ODD, né? Então veja, aqui é fácil memorizar porque é ímpar, porque eu só contar as letras, 3 letras. Então, odd é ímpar. Então, vai ser 1/2 do x de t menos o x de menos t. Então, se para a parte par você faz mais, para a parte ímpar você vai fazer menos. No caso discreto, x de n menos o x de menos n. Para ficar mais claro como decompor um sinal em parte par e parte ímpar, vamos fazer esse exemplo que está aqui. Então veja, eu tenho esse sinal, x de n, ele é 0 até menos 1 e a partir de 0 ele é 1. Então quem é o x de menos n? É esse sinal refletido em torno do eixo y. Então vai ser um sinal que vai ser 1 até 0 e a partir de 0 ele é 0. A partir de 1 ele é 0. Então quem é a parte par? Nós vimos na página passada que a parte par é 1/2 do x de n mais o x de menos n. Então eu vou somar até menos 1, o de cima é 0 e o sinal de baixo é 1. 1 mais 0 é 1, dividido por 2, meio. Então de menos infinito até menos 1, esse sinal é meio. Para n igual a 0, o que é que eu tenho? 1 e 1. 1 mais 1, 2. Dividido por 2, 1. E a partir de n igual a 1, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o sinal de cima igual a 1 e o de baixo 0. Como o de baixo é 0, eu vou ter 1 mais 0, 1, dividido por 2, meio. Então, a parte par desse sinal vai ser um sinal par. Observe que se você refletir esse sinal em torno do eixo y, você tem ele mesmo. Por sua vez, quem é a parte ímpar? A parte ímpar é você pegar o x de n menos o x de menos n e dividir por 2. Então pronto, se a gente fizer aqui, eu vou ter que reduzir um pouco essa imagem. Pronto, aqui a gente consegue ver. Pronto, aqui deu para ver. Pronto. Eu tenho um x de n aqui e x de menos n. Vou fazer um menos o outro. Aqui em cima, se eu fizer 0 menos 1, dá menos 1. Dividido por 2, menos meio. Então, de menos infinito até 1, ele vale menos meio. Para n igual a 0, se eu faço x de n menos x de menos n. Então, é 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Dividir por 2 é 0. E para n maior do que 1, eu tenho um sinal de cima 1 e o de baixo 0. Então, eu vou ficar 1 menos 0 igual a 1. Dividido por 2, meio. Então, a parte ímpar desse sinal é um sinal que é menos meio, de menos infinito até menos 1, e mais meio de 1 até mais infinito. Então, essa parte aqui é ímpar. Se você pega x de 1 é meio, x de menos 1 é menos meio, x de 4 é 1 meio, x de menos 4 menos meio. Então, é o oposto. Então, esse sinal é realmente ímpar. Aí eu vou perguntar, se a gente somar a parte par de um sinal mais a parte ímpar, o que é que nós obtemos? Então essa é a segunda pergunta que vocês vão ter que responder. Quando eu somo a parte par de um sinal com a parte ímpar, o que é que nós obtemos? Então essa é a segunda pergunta que vocês devem responder para garantir a presença nessa aula da terça-feira.